Vou contar uma história sofrida, uma história... União dos Palmares ocupa um território que abrigou o Quilombo dos Palmares durante pelo menos uns 100 anos. O famoso Quilombo dos Palmares, que significou para os homens e mulheres escravizados na época do Brasil colônia uma esperança de liberdade, né? De viver livremente, sem as amarras da escravidão. Antes do Quilombo dos Palmares, a gente tem informações agora que habitavam esse mesmo território tribos indígenas. Isso só foi possível descobrir a partir de 1992, quando pesquisadores fizeram escavações na Serra da Barriga. O que eles encontraram inicialmente se pensava que eram artefatos remanescentes do Quilombo dos Palmares. Só que com o desenrolar das pesquisas, que se diz hoje, que é constatado, é que tudo que foi encontrado lá até agora não era da época do Quilombo, mas sim da época dessas tribos que, segundo datação feita pelos arqueólogos, é do século XII, ou seja, são objetos, urnas funerárias, cachimbos, artefatos, enfim, que eram de pessoas que viveram nessa região por volta de 1100. O objetivo dessas escavações é exatamente conhecer o dia a dia do quilombola. Depois do Quilombo, que foi extinto em 6 de fevereiro de 1694, a partir da última batalha que aconteceu na Serra da Barriga, as pessoas que lutaram, as pessoas que combateram os quilombolas foram beneficiadas com as terras. Onde hoje é situada a União dos Palmares, houve dois sesmeiros, né, que foi de um lado do Rio Mundaú, do lado direito do Rio Mundaú e abrangendo desde o Riacho Cabeça de Porco, que hoje é no município de Branquinha, até o Rio Canhoto, onde o Rio Canhoto encontra o Mundaú, lá em Rocha Cavalcante. Então, toda essa extensão pertencia a Alexandre Jorge da Cruz, que foi a primeira sesmaria entregue em 1718 na região. Depois disso, em 1755, na outra margem, só que a partir do Riacho Macaco, essa gleba de terra de 3 léguas também em quadro foi cedida ao capitão da companhia que ficou encarregada de guarnecer a região, que foi Simão Álvares ou Simão Alves de Vasconcelos, que foi nessa onde surgiu depois a povoação do Macaco. Nos finais do século XVIII e início do século XIX foi quando o que hoje é a União dos Palmares começou a se formar. O primeiro documento oficial que nós temos que fala do Macaco é justamente a escritura de doação para as terras de Santa Maria Madalena. Um pedaço da fazenda do Macaco foi doada para a construção da capela, dia 3 de abril de 1810, que foi doada pelo casal João Camelo de Amorim e Francisca Corrêa de Araújo, que há um equívoco dizendo que quem construiu o povoado inicialmente teria sido Domingos José de Pino. O Domingos José de Pino, que a gente tem informação, é bem posterior e ele teria doado a imagem de Santa Maria Madalena. O povoado, que pertencia à Atalaia, foi se desenvolvendo, foi criada uma feira em Laje do Canhoto e por conta disso ela se desenvolveu mais, né, mais rapidamente, a ponto de reivindicar a formação de uma vila lá em Laje do Canhoto. O Conselho Geral da província optou, em vez de criar uma vila no extremo, já nos limites, criou 2 outras, Imperatriz e Assembleia, que desmembrou de Atalaia. 13 de outubro de 1831 foi quando a lei foi promulgada.
A localidade não atraiu muito os grandes fazendeiros da região. Eles preferiam morar em suas fazendas, inclusive os objetos mais caros, a mobília mais cara estava na casa da fazenda. A prioridade sempre foi a pecuária, a criação de animais. É tanto que no Código de Posturas existia uma grande quantidade de artigos que falava justamente sobre isso. Não foi a cana-de-açúcar que chegou. Primeiro foi gado, né? Depois o algodão e mais na frente é que houve uma redução na criação de gado e aumentou o plantio de algodão e cereais, mas isso foi com a chegada do trem, né? Foi que houve essa mudança. Em 1856, que foi quando chegou o cólera aqui na nossa região. Chegou em 1855 em Penedo e Piaçabuçu, mas em 1856 ela se alastrou por todo o estado e chegou em União e fez Bagaceira. União que tinha uma população razoavelmente pequena, apesar de ser das maiores, né, da província, mas morreu quase 1.000 pessoas de cólera na Vila da Imperatriz. E é bom que a gente deixe claro que a Vila da Imperatriz, nessa época, era constituída também por Murici, por Branquinha, por Laje do Canhoto, Mundaú-Mirim, lugares que depois viraram vilas e posteriormente cidades. Então morria muita gente diariamente. Uma coisa curiosa que eu observei é que no momento que todo mundo estava mais fragilizado, inclusive financeiramente, foi justamente nesse período, após a epidemia, que imperatrizenses resolveram construir a igreja matriz, que foi derrubada na década de 70. Então ela começou exatamente nesse período. Fez mudar a demografia da nossa região foi a seca de 1877, uma grande seca onde morreu milhares de pessoas no semiárido. Muita gente migrou para as áreas onde tinha chuva, né? E a população cresceu. Só que nessa época da seca de 1877, União já não era mais a sede da vila. Questões políticas para enfraquecer o Partido Liberal aqui na província, fizeram com que a União perdesse a condição de vila e a sede da vila fosse transferida para São José da Laje. E isso se deu em 1875. Só que o pessoal de Imperatriz nunca aceitou, nunca concordou com isso e ficou lutando para que a situação fosse revertida. Só conseguiu em 1885, após a inauguração da ferrovia. Foi que uma emenda a um projeto que já estava em andamento, de um deputado que ele representava o distrito de Imperatriz, foi aprovada e União voltou a ser a sede da vila. Uma coisa interessante é que a sede da vila era em São José da Laje, mas a sede da freguesia continuou sendo Imperatriz. Tinha sido criada ainda a paróquia de São José. Com a inauguração da ferrovia em 1884, aí a coisa mudou. Pelo menos durante 10 anos, União usufruiu a condição de ser a última estação da ferrovia. Então isso deu um boom muito grande no desenvolvimento. Além de vir mais gente, outra leva de pessoas de fora que vieram morar, os próprios fazendeiros começaram a construir casas, até sobrados na sede da vila, justamente por causa do trem. Então houve um desenvolvimento assim bem interessante, né, em função disso. E União acabou virando a cidade polo. Por conta do trem também recebia muitas visitas, além de pessoas que queriam conhecer o passeio em si, né, o viajar de trem, que era uma novidade. As pessoas queriam depois apreciar a bela paisagem que o trajeto do trem oferecia
quem nele andava, né? Então, além de novos moradores, recebia muitos visitantes, inclusive o príncipe consorte, o Conde D, que era o marido da Princesa Isabel, no dia 21 de agosto de 1889. Nessa ocasião, ele levou a resolução que elevava a Vila da Imperatriz à condição de cidade. O Conde D que instalou a cidade da Imperatriz. Ele chegou pouco mais de 11 horas, almoçou na casa do padre Antônio Pureza, fez algumas visitas, inclusive a Basiliano Sarmento, e depois retornou logo em seguida, porque ele ia inaugurar os trabalhos de construção do ramal da Assembleia. A partir também da chegada do trem, isso em 1886, houve autorização para a construção da fábrica de óleos vegetais, que até então só se aproveitava do algodão, um pouco da semente, que era para plantar, e a pluma, que era exportada tanto para a Europa quanto aproveitada nas fábricas que existiam em Maceió. Passou a funcionar em 1888. Era a única fábrica no Brasil que produzia óleo refinado da semente de algodão. Na época era um sucesso, inclusive quando Afonso Pena, veja só, outra visita ilustre que a União recebeu. Foi a visita do vice-presidente da República, mas presidente eleito. Antes de tomar posse, Afonso Pena decidiu conhecer o Brasil e veio de vapor até Maceió, e de Maceió foi para Recife de trem. E passando por União, ele foi conhecer a fábrica e ficou encantado. Era a única no Brasil que produzia esse tipo de óleo. É tanto que ele convidou para que eles fossem participar de uma exposição nacional. E a fábrica foi e acabou ganhando o primeiro lugar lá, né, na categoria dela, que realmente foi um sucesso. Sob o aspecto cultural, União tem grandes nomes, tanto mais recentes quanto desde a época do Manuel Bezerra Corrêa de Oliveira. Era um dos grandes nomes da poesia aqui em Alagoas, na época dele. Nós tivemos Jorge de Lima, que é o mais famoso, um irmão dele, José Mateus de Lima, que ninguém conhece praticamente, que era também um excelente poeta. Nós tivemos o Gonzaga Leão, Luiz de Gonzaga Leão, que era natural de Rocha Cavalcante, também grande poeta. Carlos Povina Cavalcante, ele era muito bom também. São pessoas que a gente precisa valorizar mais. Tem Maria Mariá, fundamental na preservação do nosso patrimônio. Brigou muito, mas infelizmente foi voto vencido em muitas coisas na questão da igreja e prédios históricos, né? Prédios importantes que foram derrubados e continua acontecendo. Mas numa terra, uma cidade que se derruba até a igreja, vai preservar o quê, né? O que tem tão importante que não mereça ser derrubado? Seu passado é história que criou raiz. E hoje o Brasil e o mundo conhecem você. Berço da liberdade. Antes um sonho você